bem-vindo à aula 3, bloco 1, e hoje nós vamos estar falando sobre a neuroimagem da linguagem. É uma questão importantíssima para nós seres humanos, esse processo da linguagem. A neuropsicologia da linguagem é uma área ampla que investiga as bases neurobiológicas da linguagem, a aquisição da linguagem, o processamento cognitivo linguístico, sendo oral e escrito, os déficits linguísticos adquiridos ou do desenvolvimento, a avaliação e a reabilitação. A linguagem é uma habilidade cognitiva bastante complexa, não é nada simples, e importante para a socialização e a comunicação humana. Portanto, os distúrbios de linguagem adquiridos geralmente interferem de forma significativa nas habilidades comunicativas, sociais, laborais e de integração à sociedade. Olha só como é importante, hein? A linguagem manifesta-se na forma de compreensão receptiva e decodificação na compreensão verbal, que inclui a audição e a leitura. Os componentes de representação da linguagem envolvem o processamento em 8 níveis, dos quais citarei apenas 3, que são os mais usados. Os outros não são menos importantes, mas esses são mais usados para a nossa área de psicologia. O semântico, por exemplo, é o primeiro, refere-se ao significado das palavras ou ideias veiculadas. Essa compreensão da palavra está posicionada na área de Wernicke, em nosso cérebro. Já comentamos algumas vezes sobre esse autor Wernicke. Falamos também sobre Broca, outro autor. Bom, um outro seria o fonológico, que corresponde aos sons da fala, o fonema, como ele entra, como ele se encaixa, como nós entendemos esses fonemas, né? Como minha língua, né? O som sai, né, pela gesticulação da minha boca, como que isso um terceiro irá interpretar. Então, a parte fonológica é muito importante. E muito usado no exame de PAC, que é processamento auditivo, utilizado por uma fono, por exemplo. O resultado do exame é encaminhado para o psicólogo ou neuropsicopedagogo, psicopedagogo, vai depender da área em que, pelo profissional que será encaminhado essa criança ou adolescente, ou ainda adulto. Para então ser trabalhada a consciência fonológica da criança ou do adolescente. Às vezes a criança não está conseguindo ser alfabetizada e muitas das vezes o problema está na consciência fonológica. Bom, e nós temos o terceiro então, que é a lexal, que envolve compreensão e produção de palavras. Como eu compreendo, como eu produzo, trocas de letras. Existe a pessoa disléxica, quando é essa questão da troca de letrinhas ou de números. Esta, ao produzir palavras, troca letras, como eu acabei de dizer, lê de forma espelhada, entre outros. Muitos estudos de casos realizados por pesquisadores apresentam dissociação entre o processamento sintático e semântico, ou seja, o paciente pode não compreender a relação entre a palavra em uma frase, mas saber seu significado isoladamente. Uma palavrinha, entende. Dentro de uma frase, não entende. Ainda, a compreensão de sentenças pode depender da preservação da memória de trabalho, ou seja, operacional. O que está acontecendo agora, no momento, memória de trabalho. Para que haja o discurso eloquente de qualquer pessoa, um outro autor, Van, 2006, relata que a produção do discurso é um processo cognitivo que consiste na construção, alocação e atualização das reproduções mentais dos eventos
e do contexto de comunicação, incluindo a seleção de informação relevante dessas representações e do conhecimento geral. Olha só quantas coisas, quantos detalhes. No nível discursivo, ficam bastante evidentes as relações entre linguagem, memória e funções executivas. O que seriam essas funções executivas? Seriam os processos cognitivos, incluindo memória de trabalho, raciocínio, resolução de problema, planejamento e execução. Em estudos realizados por meio de neuroimagem, lembra da aula semana passada, aula 2, falamos sobre neuroimagem funcional, foi destacado a importância do hemisfério cerebral esquerdo. Lembrando que nós temos um cruzamento, né? O que pensamos no direito é correlacionado no esquerdo. Então, nós estamos aqui falando do hemisfério cerebral esquerdo para o processamento da linguagem, tanto oral como escrita. Historicamente, os resultados de Paul Broca, já falei desse autor, e de Carl Wernicke, também dito, no século XIX, analisando os pacientes que desenvolveram afasia é uma doença neurológica, de expressão e compreensão. Relacionaram esses déficits pós-lesão nas regiões frontal e temporal, respectivamente. No entanto, o autor Vignel, 2006, destacou o papel do giro frontal inferior para o processamento fonológico e semântico, fonológico e semântico. Além disso, ressaltaram o envolvimento da área auditiva primária na compreensão das sílabas e da área motora responsável pelos movimentos da boca. Defenderam que a área cortical no giro frontal e inferior responsável pelo processamento sintático e na parte posterior do giro temporal superior, que é ativado durante o processamento de sentenças e de textos. Então, são nomezinhos aqui de áreas cerebrais que vocês já estudaram na aula de neuroanatomia, que nós estamos aqui trazendo o que se acontece dentro dessas áreas, né? Dessa área que vocês estudaram, uma área de matéria, e agora nós estamos entendendo o que se acontece nessa matéria. Bom, diante desse processo histórico evolutivo do mapeamento do cérebro, das disfunções e suas consequências, pode-se observar que há várias áreas no cérebro que estão relacionadas à linguagem e afasias de Wernicke. Nós vamos verificar aí um pouquinho o que seria essa afasia de Wernicke. Vamos também falar sobre a afasia de Broca. Aguardem um momento, por favor. Bom, agora nós vamos então continuar falando sobre o hemisfério cerebral direito. Também tem um importante papel no processamento da linguagem da comunicação. Eu tinha falado agora há pouco, no parágrafo anterior, sobre o hemisfério esquerdo. Agora nós percebemos que o hemisfério direito também tem um papel importante na linguagem e na comunicação. Armazena os aspectos de produção da fala e os componentes de reconhecimento visual das palavras. Pacientes com lesão no hemisfério direito podem apresentar déficit no reconhecimento emocional das faces, né? Quando a gente está triste, está alegre, está com raiva, etc. Ou do som das vozes. Há algumas afasias, porém, atentarei a duas especificamente, que seria a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Deixa eu só arrumar aqui porque eu digitei errado. Afasia de Broca e a afasia de Wernicke. E essa, vou mandar para vocês, né? Esses textos. Então, agora eu já tinha lido e, puxa vida, tive que reler aqui e identificar essas questões. Olha só, são problemas de afasia, de semânticas, como eu já tinha dito agora há pouco. Muito bem, então agora nós vamos estar falando sobre
afasia de Broca e afasia de Wernicke. A afasia de Broca, apesar do déficit de expressão da linguagem ser mais preponderante, há também dificuldades na compreensão de sentenças, compreender aqui dentro, que podem estar relacionados aos processos léxicos semânticos. Já na área de Wernicke, outro autor, os prejuízos na compreensão da linguagem parecem refletir inabilidade de acessar. Conseguimos acessar algumas coisas. Usar ou manipular informações semânticas, mais do que uma perda nas representações semânticas das palavras. Então, nós não temos tanto uma perda, mas uma dificuldade em elaborar as palavras. Os déficits têm sido atribuídos à dificuldade de o paciente selecionar a palavra, o som ou o significado apropriado das unidades linguísticas que estão em competição, sendo todas ativadas. Para a avaliação do paciente, é importante que a linguagem seja avaliada em conjunto com as demais funções neuropsicológicas, como atenção, memória e funções executivas. Já expliquei no parágrafo anterior, funções executivas. E vocês também já aprenderam com a professora Eugênia, certo? Uma vez que a comunicação envolve a participação integrada de muitas funções e os distúrbios de linguagem, como as afasias, podem ocorrer concomitante e secundariamente a esses déficits. Então, assim, podemos ver o déficit, mas sem afasia, mas também podemos ter o déficit e também temos a afasia, que seria uma lesão no lobo frontal. Ok, um detalhe importante, já terminando o bloco 1, no Brasil ainda há necessidade de construir e adaptar instrumentos de linguagem de forma ampla e complexa. Então, nós vemos aqui a importância de uma lacuna aqui no Brasil, né? E nós precisamos, quem sabe, algum aluno que tenha essa disponibilidade de, sei lá, fazer uma iniciação científica, de quando terminar a faculdade, fazer um TCC ou ainda mestrado, doutorado, tentando esquadrinhar um pouco mais sobre esse contexto de instrumentos de linguagem aqui no Brasil. Bom, eu aguardo vocês no bloco 2. Até lá!